Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. E hoje nós iremos falar sobre aborto. Pessoal, estarei aqui com a Fernanda do Prana, que é terapeuta, com a Janine Zanella, que é psicóloga, e também com a Morgana Tedesco, que é médica obstetra. E a gente vai compreender um pouquinho, até a Fer traz toda a ideia, né, da vivência terapêutica para essa nossa questão, que às vezes não, é um assunto dolorido, é algo que a gente evita falar, principalmente em certos momentos da vida, porém, são coisas que acontecem e a gente precisa ter um entendimento mais leve sobre para que a gente possa viver um pouquinho mais tranquilo. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciarmos o nosso papo dessa manhã, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, como sempre falo, que me sinto muito bem vestindo Beneduzzi todas as manhãs. Prana, energia vital, levando terapias para a sua vida. O RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até às 21 horas e domingos e feriados até às 20 no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. A Objetivo, ambientes planejados, próximo aos bombeiros, uma esquina linda aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo. Você encontra essa loja com muitas decorações e móveis para poder deixar tua casa para lá de especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E a Kiron Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior Cruzeiro do Sul e também com reforço escolar. E agora, agradecendo todos os nossos patrocinadores, eu dou as minhas boas-vindas às meninas que estão aqui comigo. Fer, Morgana, seja muito bem-vinda, Janine. Um tema especial, um dia especial para a gente poder falar sobre isso. Então, ter um entendimento sobre aborto é algo que eu, nesse momento, é um pouco duro de falar, porque eu digo, uma situação muito triste que muita gente ou passa. Algumas pessoas escolhem passar, mas é como a Fernanda fala, nada acontece sem que Deus queira que aconteça. Então, as coisas sempre vêm para nos ensinar alguma coisa, enfim. Então, Fer, como a gente pode iniciar esse papo e o meu bom dia? Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Bom dia. É sempre interessante trazer temas em que a gente possa levar um pouquinho de cura para quem ouve, né? E assim como tu disse, Laura, é um assunto que a gente evita falar. Então, quando eu pensei na ideia de trazer para a gente conversar sobre a lei do pertencimento, que é a primeira lei da constelação familiar das ordens do amor. Bert Hellinger falou que o amor, ele não é discutível. A gente não discute se existe amor ou não, porque amor é conexão. O amor é incondicional, é o que dá vida na Terra. Então, se estamos na Terra, não discutimos o amor. Discutimos, sim, as ordens do amor, se esse amor está em ordem. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, que fala que vivos ou mortos, todos têm o direito de pertencer ao sistema. E quando eu senti de trazer esse tema, eu convidei minha prima, Morgana, que é minha prima irmã, e a Janine, que é minha amiga de infância. Então, são pessoas que eu também tenho um vínculo de coração e vínculo sanguíneo, para que a gente possa juntas entregar algo lindo, que as pessoas possam se conectar com essa cura. Por alguma razão, as almas vêm para a Terra, às vezes para ficar um dia, 2, às vezes nem nascer, né? Mas elas precisam ser contadas. Então, trazendo as meninas para que também a gente possa ouvir, através da ciência, através da psique, como fica esse movimento. Porque muitas pessoas me procuram para constelar que não estão felizes no amor, ou o dinheiro não está legal, ou não se sente merecedor, não consegue usufruir a vida que tem. E quando a gente abre uma constelação, ali houve um aborto, ou seu, ou da mãe, ou das avós. Então, muito a gente enxerga que é como se a nossa família fosse uma natureza. Quando a gente corta uma planta, vai nascer outra plantinha lá. Então, se a gente tirar a almofada daqui agora, a gente vai ter uma sensação de se posicionar. Né? Quando alguém sai de uma fila,
Os corpos, eles vão tentando suprir aquele buraco. E é isso que acontece numa família. Quando houve um aborto, né, e aquele aborto não é contado, aquele filho não é contado, todos os membros da família tentam suprir aquela falta. Então, acabam carregando algo que não é deles. Tentando carregar junto a dor da mãe, a dor do pai ou do irmão que tu sente falta que não nasceu. Então, essa é a ideia do que a gente pode falar hoje e trazer um pouquinho de cura para o pessoal. Com certeza. Lindo, Fer, como sempre. E agora, meninas, gostaria de dar as boas-vindas à Janine. Obrigada, Seja Laura. bem-vinda e eu gostaria que tu te Sempre um apresentasse aqui para o pessoal de casa. Então, meu nome é Janine, sou psicóloga, me formei em 2001, né? Sempre trabalhei na linha clínica e organizacional, na clínica voltada mais para psicologia cognitivo-comportamental. E eu fiz um mestrado em Londres quando eu fiquei fora, eu morei 6 anos fora do país, retornei e continuei na clínica e na organizacional. Né? Também já trabalhei no hospital, fiquei 8 anos, né? E trabalhei com os leitos de saúde mental, né? Eu digo que é um filho, né? que foi criado lá. E com gestão de pessoas. Olha só, É, eu acredito então essa que então hoje de manhã nós vamos minimamente. ter muito a entender, compreender. Eu digo que ter uma psicóloga, ainda mais no teu nível de conhecimento, podendo falar, talvez vai deixar um pouco mais leve tudo isso para todo mundo, porque a gente sabe que existem palavras, eu digo aborto, câncer, são palavras que nos doem, elas doem só de ser ouvidas, então a gente evita, como comentei no início, evita, mas são necessárias, porque acontece. Então, por vezes, quantas vezes tu deves ter atendido pessoas dentro dessa... Então, a Fer estava falando e estava vindo assim algumas coisas, né? Nossa, vai encaixando. Por exemplo, uma situação que eu já acompanhei, aonde houve uma pessoa que veio a falecer, né? Uma criança, e aí depois teve um filho depois, e a mãe literalmente falou, né? Eu vejo nesse filho que vive hoje aquela criança que faleceu. Isso foi um relato já, né, que me foi dado. Acredito que tudo se complementa, né? As teorias vão se complementando, né, de formas diferentes, Com certeza. né? Mas vão se complementando e o que uma coisa pode ajudar a outra. Claro. E claro que isso é um longo processo, né? Porque a Fer fala da constelação, mas tudo que aparece ali vai ter que ser trabalhado, né? Não é, apareceu, resolveu, né? Vai ter que ser trabalhado durante um longo período, e às vezes uma vida inteira, dependendo do que for. E essa questão eu coloco nesse outro filho e vejo nesse outro filho aquele que eu perdi. E aí essa criança que está ali viva, que se torna um adulto, carrega um peso muito grande. É uma responsabilidade por algo que às vezes ela nem sabe o que é. E aí por que é tão difícil falar sobre o aborto, sobre a morte, sobre câncer? Nós não aprendemos a falar sobre as emoções. A nova geração está sendo um pouco mais aberta a isso, identificando, né? Mas nós não aprendemos a falar sobre as emoções. Então, sentir algo, né, negativo, entre aspas, é muito penoso, é muito difícil. Só que a gente não se dá conta que não falar e identificar não significa que isso não existe, continua ali, continua machucando. Continua batendo ali e trazendo consequências que a gente nem se dá conta no dia a dia no que está indo. Né? Para onde que está indo tudo isso que eu estou sentindo, essa raiva, né, do câncer, essa raiva de ter perdido alguém, né, o medo também de perder de novo, a tristeza, né, o luto, enfim. Né, porque entre a negação e a aceitação de um luto é um processo muito longo, né? Nem cabe para um outro momento falar, nem agora, né? Com certeza. Mas é um processo muito longo. Então, assim, isso existe. A gente pode fingir que não existe. Mas se manifesta nas mais diversas áreas da nossa vida. E se não trabalhadas, a gente causa dores muito maiores, não só na gente, mas naqueles que estão ao nosso redor. Né? Naqueles que fazem parte da nossa rede, né? O sistema, enfim, né? Como se chama. Com certeza. É. Sabes que quando tu fala sobre luto e diz talvez não seja o tema de hoje, mas
Quantas mães vivem esse luto eternamente após um aborto, alguma coisa assim, que acaba sendo acabam vivendo uma dor que não esperavam viver. Porque não é a ordem natural da vida. Não, com certeza. Né? A gente não se prepara para isso, né? Acha que isso nunca vai acontecer e a gente não tem controle. Com certeza. Principalmente pessoas que aprenderam a não chora, né? Porque desde criança foi não chora, engole o choro, né? Tu tá triste para quê? Tu tem tudo. Né? São frases que vão crescendo e sendo repetidas o tempo inteiro nas nossas cabeças e a gente não se dá conta. Com certeza. O que é validar esse sentimento não significa que ele seja uma verdade absoluta. Eu não posso dizer não sente tristeza. A pessoa vai continuar sentindo tristeza. Eu posso dizer eu tô aqui, né? Para te Sente essa dor, auxiliar a lidar com isso, né? Exatamente. Né? Eu tô aqui te apoiando. Vai doer, mas vai passar. Né? Só que esse passar é um processo e leva muito tempo. Né? Para alguns mais, para alguns menos. Né? Depende da capacidade de resiliência e de como lida com tudo isso, né? Com certeza, muito bem colocado. Não, com certeza. Hoje vamos falar muito sobre isso. A gente vai tentar ter um entendimento. Eu digo que estou aqui com profissionais incríveis para poder falar e levar conhecimento. Então, o que a gente puder absorver para que sejam coisas boas e transformadoras dentro da nossa vida, já é, eu digo, o mínimo já é o suficiente perto do que realmente a gente sabe que é um mundo a se falar quando se entra em temas como este. Mas hoje, em uma horinha, se chamar atenção alguma coisa que já puder fazer algo por alguém, que também pode ter passado há pouco por isso, né? Então, vai ser algo muito especial. E, Morgana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gineco e obstetra. Isso mesmo. Isso, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Bom dia a todos, eu sou a Morgana, sou ginecologista e obstetra, me formei em 2014 na PUC, em Porto Alegre, e fiz a residência no Hospital Fêmea, em Porto Alegre também. Atendo em Veranópolis, ginecologia, obstetrícia, cirurgia ginecológica, obstétrica, um pouquinho de tudo. Estou muito feliz pelo convite da Fernanda, da Laura de estar aqui. E pegando um pouquinho do que vocês falaram, sim, a nossa área trabalha muito com aborto, infelizmente, né? É a especialidade que mais tem esses casos para acompanhar. Para a ciência, o que é um aborto? O que a gente diz que é um aborto? É uma doença hemorrágica, que há um sangramento, e essa paciente perde o bebê até 20 semanas de gestação. Então, até 20, 22, dependendo de alguma legislação de países diferentes, e abaixo de 500 gramas de peso fetal. Então, isso é considerado um aborto. Após disso, a gente tem morte fetal, que também é tão dolorido quanto, porque já é um bebê também que tem maior idade gestacional, já está mais formado, então o sofrimento é tão doloroso quanto. O que a gente percebe muito em consultório é que existem vários mecanismos de passar pelo aborto, né? Do luto pós-aborto, algumas pacientes aceitam, ficam bem, algumas o processo é mais demorado para aceitar esse aborto, para conseguir superar. E para a ciência, a maioria dos casos de aborto ocorre por alguma má formação do embrião ou por alguma doença materna que tenha que ser investigada. Então, dependendo de cada paciente, vai ser investigado o motivo desse aborto e, dependendo de cada paciente, elas vão ter uma passagem mais tranquila ou uma passagem mais dolorosa por esse processo, né? Com certeza. Vendo que a gente tem aqui 3 sistemas não diferentes, mas eles se complementam, não completamente diferentes. Mas quando a gente ouve uma médica falando, não, ela é uma doença onde há um sangramento, é algo, realmente, a ciência falando. Isso aí, é a ciência explicando o motivo que ocorre os abortamentos. Lógico, a gente são coisas naturais que podem acontecer. Isso mesmo. Isso. Agora, entra a parte da Fer, entra a parte da Janine, explicando o que esse aborto gera em cada pessoa, né? Claro, isso que é interessante. Com certeza. Que a passagem é muito diferente para cada um. Com certeza. Até mesmo porque depois, durante o nosso programa, eu vou questionar realmente quantas vezes precisa ser feito um aborto via judicial, via... Isso. E como acontece, porque
Às vezes a mãe quer isso, porque aconteceu um estupro, isso é fruto de algo, de uma violência, Exato. e a mãe quer isso. Então a gente tem todos os lados da moeda que precisam ser. A gente fala assim, ai, aborto dói muito. Depende da pessoa que passa também, se a gente for pensar por esse lado. Porque Exatamente. para quem desejou, esperou, às vezes demorou bastante para ter e perdeu e abortou, ou teve uma morte fetal, ou mesmo nasceu e veio a falecer. Isso. Então a gente precisa entender que a gente fala sobre aborto, porém tem todos esses que é Os desde termos a técnicos. concepção até o nascimento. A gente precisa entender que é algo que a família espera muito. A gente sempre brinca que as mães, 6 meses de gestação, já estão com o quarto pronto, já estão com o nome na parede. E é muito gostoso viver tudo isso. É sempre muito bom viver tudo isso. Né? Então a gente tem que entender a parte psicológica de alguém que passa por isso. E Fer, quando a gente entende que o aborto ele acontece ou causas naturais, ou precisou se fazer via judicial, de uma outra Enfim. forma, como a gente pode entender essa questão do aborto? Porque vai ter a forma espontânea, assim como a Morgue falou, né? Vai ter outras formas. Por exemplo, vou trazer um caso para que todas nós possamos, dentro do ponto de vista, olhar para isso. Eu constelei uma mamãe que ela trouxe uma dificuldade que ela tinha em dar limite aos filhos. Né? Ela não conseguia, ao mesmo tempo que não conseguia ser afetuosa, também não conseguia dar limites. Ok, abrimos a constelação dela e quando chegou já, o primeiro representante que veio um aborto. E ela carregava uma culpa inconsciente muito profunda, porque aos 16 anos de idade, ela teve um relacionamento e ela tomou uma pílula do dia seguinte. E ela disse que todos os dias, quando ela acordava, ela pensava se ela tinha abortado ou não. Se ali tinha um filho ou não. E aquela culpa fazia com que ela não conseguisse dar colo para um filho, dar um limite para o filho, porque para aquele outro ela não pôde dar. Ela não conseguiu nem sequer deixar que ele chegasse na Terra. Então, ela carregava uma culpa inconsciente muito profunda. Muito profunda. Então, ela não conseguia lidar com aqueles filhos no lugar de mãe, por não ter podido dar para um filho colo, limite, escola, o que for, mamar. Então, aquela culpa bloqueava ela de poder fazer a mãe que ela veio para a Terra para ser. Então, sim, são muitas formas de a gente poder olhar para essa exclusão. É assim que nós chamamos na constelação familiar. Tudo aquilo que nós não damos um lugar no nosso coração, toda aquela parte da nossa história que a gente não quer olhar, aquilo nos assombra. Tudo que a gente exclui, nos assombra. Então, na constelação, quando ela pôde pegar aquele bebê, né, se nós fizemos com pessoas, tem um representante para aquele bebê. Se nós fizemos com bonecos, vai ter um bonequinho representando o bebê. E ela pode dizer um sim profundo, um sim de alma. Porque olha só, a alma, não importa onde ela esteja, não importa se ela estiver neste plano encarnado ou se ela estiver em outro plano, ela sempre vai olhar para os seus. Então, não importa onde uma mãe esteja, isso é uma frase sistêmica. E quem é mãe que estiver assistindo, e vocês meninas que já são mães, não importa onde uma mãe esteja, ela sempre olha por um filho. Então, se eu tenho filhos encarnados, filho no mundo dos mortos e filho no mundo dos vivos, a minha alma fica dividida. Então, através da constelação, a gente pode perceber esse movimento, dar um lugar para isso no passado e depois, com a Janine ou trabalhando crenças limitantes de qualquer forma de terapia, para poder lidar com esta culpa. Né? Mas ter a percepção de que sim, aquela alma esteve ali por alguma razão. E que ela foi abortada de forma espontânea, né, ou induzida, não sei se é esse termo que usa, Sim, Morgue. esse né? termo mesmo. Aquilo faz parte da vida, aquilo faz parte da história. A força maior, por alguma razão, mandou aquela alma para aquela vivência. Aquela mãe precisa da experiência. Aquela alma que veio e não ficou por alguma razão, precisou daquela experiência. Então, ter esse entendimento, porque a Morgue trabalha ali no desembarque, como a gente vinha falando, né, Janine? Trabalha ali no desembarque de humanos. Ela está ali na chegada.
Então, não sei como fica isso, né, Morgue, Sim. para essas pacientes que tu recebe. A gente, como a Laura disse, a gente tem o aborto que é espontâneo, mas também tem amparo judicial, aborto por estupro e aborto por anencefalia, por exemplo, que é um feto que não tem cérebro, né? Se chama anencéfalo. Então, tu vê o sofrimento dessas mães, por mais que elas saibam que foi um estupro, que elas têm ciência que não querem aquela gestação porque é fruto de um estupro, isso também causa muita dor para elas, né? Sim, Morgue, porque isso tornou elas mães. Exatamente. Não é porque o Aí filho não entra, nasceu, ela deixou de exatamente, ser entra mãe. nisso que a Feira acabou de dizer. Ela se tornou mãe, ela está sendo mãe, ela tem que decidir, querendo ou não, o futuro daquela criança que está ali, se ela vai ter aquela criança ou não. Isso também, depois do ocorrido, aborto induzido, a pedido judicial, essas mães ficam com um sofrimento, que aí entra a Janine também. Acompanhar isso é uma coisa muito pesada, tem mulheres que sofrem muito pós-aborto. Então é complicado, sim, essa questão. Gurias, olha só, o papo tá ótimo. Eu vou precisar ir para um breve intervalo comercial e sim, eu vou voltar com a Janine falando sobre todo esse amparo, porque quando a gente pensa que pode ser induzido pelo fato de ter uma questão, exemplo, um estupro, a gente precisa trabalhar duas coisas nessa mãe. Porque já é a agressão, Exatamente. que é muito forte. E a gente, Exatamente. E uma coisa que me chama muita atenção, e eu lembro de todos os programas que as Pranetes estiveram aqui, e elas falam, gente, que existem formas de pensar todos os acontecimentos, que é do tipo, com o que eu preciso refletir quando acontece isso comigo. Então, sim, a gente vai ter muito mais para falar nesse programa. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar e volta a seguir.